Senhor, aqui está o teu servo, teu ungido, teu escolhido. Eu sei que grande obra o Senhor tem na vida do teu filho. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor repreende todo o mal da vida do teu filho, na vida espiritual, financeira, material, na saúde familiar. Meu Deus, que o Senhor repreende todo o mal. Entra, meu Deus, com a tua justiça. Entra com a tua mão forte e poderosa. Em nome de Jesus. E abençoa teu servo. E as bênçãos e as promessas do Senhor venham se cumprir na vida do teu filho. Em nome de Jesus. Que as ricas bênçãos do Senhor venham alcançar o teu filho. Abra as portas, abra as janelas do céu, escancara, semedida, recalcada na vida do teu filho, em nome de Jesus. E usa teu filho para falar com a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz em João 4, versículo 1: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Amém? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Irmãos, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, para que a gente venha compreender Jesus neste poço, juntamente com esta mulher, a mulher samaritana. Eu vou voltar um pouco na história. Quando ainda o homem e a terra não tinham se formado. E eu gosto de falar isso porque a gente vai agora entender um pouquinho mais. Então, pessoal, certa vez o Senhor estava um pouco triste, porque quando ele viu que um dos seus querubins permitiu que a maldade entrasse em seu coração. E quando um destes querubins entrou a maldade no seu coração, ele acabou caindo. E quando ele caiu, ele levou 1/3 dos anjos do Senhor. Mas um dia Deus se levantou e falou assim: vou criar a terra e o homem. Então, no início da palavra, Deus vai falar que no início a terra era sem forma, a terra era vazia. Mas Deus veio e no primeiro dia Ele falou: haja luz. E aconteceu. No segundo houve firmamento. No terceiro houve a terra secar. No quarto dia, os luminares. Durante estes 4 dias, o Senhor nosso Deus, aquele que nos guia, aquele que é sobre nós, organizou a terra. Mas no 5º e no 6º dia, Deus criou os peixes, as aves, os animais e o homem. No 5º e no 6º, se Deus nos 4 primeiros Ele organiza a terra, a criação, no 5º e no 6º, Ele dá vida à sua criação. E quando Ele dá vida a esta criação, Ele vê que tudo é bom no 7º dia e descansa. E fala a palavra do Senhor, que Deus fez um jardim, e vinha um rio do Éden e banhava esse jardim.
E quando ele pegou o homem, colocou no jardim, e ao virar do dia, o Senhor vinha ali, pastor Renato, a conversar com o homem. Olha que maravilha é essa, ver Deus face a face, ter essa oportunidade de poder conversar com o nosso Senhor. Oh, eu fico maravilhado com isso, porque eu sei que isso é coisa grandiosa e foi reservado a poucas pessoas na face da terra. Mas o homem não ouviu ao Senhor, porque o Senhor disse para ele não comer do fruto da árvore. E aconteceu que ele foi lá e comeu. E quando ele come, ele cai. E quando ele cai, ele é separado da presença do Senhor. Isso para mim é triste. Isso é triste, porque o homem foi separado de Deus, de ouvir Deus. Ele falava e ele ouvia, ele olhava e via Deus à sua frente. Quando ele falava, as palavras entravam no ouvido do Senhor, ali na presença dele. Quando ele falava, Deus via a boca dele gesticular. E ele vai e perde isso que é tão grande, que é tão gracioso, uma vida com o Senhor. No capítulo 3 ele perde. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tenta se reconciliar com o homem. E quando ele tenta se reconciliar pela primeira vez com o homem, é por intermédio de Abel. Mas o mal entrou no coração do seu irmão e o fez o matar. Por que, Jeremias, você está contando essa história? É para que você entenda perfeitamente o que Jesus Cristo estava fazendo naquele poço. Era necessário passar por Samaria. Mas um dia, a palavra de Deus diz que Adão tornou conhecer Eva e teve um filho chamado Sete. E Sete teve um filho chamado Enos. E quando Deus tenta reconciliar de novo, fala a palavra do Senhor, que quando Enos nasce, aí voltaram a adorar ao Senhor. Pois isso tinha sido esquecido, pois aquele que tinha levado o sacrifício pacífico ao Senhor fora morto pelo seu irmão. E quando ele é morto, todo mundo pensa, acabou a história. Mas Deus é maravilhoso e deu prosseguimento por intermédio do seu irmão. Sete. Oh, Deus Santo, Deus maravilhoso. E diz a palavra de Deus um pouco mais à frente que Deus tenta reconciliar de novo com o homem. Mas quando ele tenta reconciliar, ele vai por intermédio do nosso amado irmão Enoque. Mas fala a palavra que Enoque andou com o Senhor, que é o que eu quero, que é o que eu desejo que todos nós aqui queiramos, é andar com o Senhor, é viver com o Senhor. E Deus achou aquilo tão gracioso que tomou Enoque para si, mas não deixou a terra sem adorador, pois o bisneto de Enoque, chamado Noé, andava também com o Senhor. Então isso quer dizer que Deus estava tentando se reconciliar com o homem. Mas o homem peca, o homem erra, o homem é iníquo, o homem é falho. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pega ali o descendente de Noé, chamado Terá, e fala: Terá, sai da tua terra e vai de Ur e vai para Canaã. Eu não estou errado não, gente, eu estou certo. Porém Terá tinha um filho que morreu, o pai de Ló, chamado Arã. E Terá, na sua jornada, quando está indo para Canaã, para uma terra chamada Arã. E quando ele para nessa terra, o trauma do seu filho Arã morto o consome. E diz que ele morreu ali em Arã. Mas Deus fala assim com Abrão, saia do meio da tua terra e da tua parentela e vem para o lugar onde eu te mostrarei. Oh, glórias a Deus. Mais um homem conversando com o Senhor, mais um homem caminhando com o Senhor, mais um homem tendo fé no Senhor, porque reconheceu que uma vida sem Deus, uma vida promíscua, uma vida no pecado não valia a pena.
E Deus traz sobre Abraão um filho da promessa. E este filho se chama Isaac. Veio na velhice de Adão. E quando ele já era um mocinho, já era uma criança, Deus fala: Abraão, pega esse menino e sacrifique ele para mim. Abraão, com toda a fé no Senhor. Abraão, com toda a fé no Senhor, pega um menino e leva para sacrificar. O menino olha assim para o pai e fala: papai, nós temos o cutelo, temos a lei, temos lá onde vamos sacrificar, mas cadê, Senhor, o cordeiro? Palavra sua cantará. Abraão responde: filho, Deus proverá. E Deus, quando vê que Abraão não nega seu filho, fala: pela descendência desse eu darei o meu. É quando Deus decide entregar o seu filho amado Jesus para morrer na cruz por nós. Mas aí o povo descendente de Abraão, a nova pessoa, peca de novo e pega e desce para o Egito. Mas Deus é misericordioso. Sabe por que Ele é misericordioso, irmão? Porque independente se ficaram 400 anos na escravidão, no esquecimento, sem nenhum profeta, Deus traz um libertador chamado Moisés. Esse viu Deus de costas, este conversava com Deus face a face. Deus é maravilhoso. Porém, o face a face não era eu conversando, olhando para ele. Era um face a face assim. Era Deus falando e o sopro de Deus entrando dentro de Moisés. E Moisés trazendo a palavra do Senhor sobre o povo. Oh Deus maravilhoso, glorificado seja o teu santo nome. Mas durante o período acontece uma coisa. Deus fala: vou tirar meu povo do Egito, assim como Deus nos tirou do mundo. Porque o Egito representa o mundo e Moisés representa Jesus, levando a gente para a terra prometida, a terra que tem muros de cristais. Deus santo, Deus maravilhoso, eu estarei lá e verei cada um de vocês lá também. Eu verei a descendência de vocês lá também, no nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo parte daquele exército maravilhoso do Senhor. Mas durante um período de libertação, Deus fala assim: não vou levar esse povo por este caminho de 40 dias, porque este caminho de 40 dias tem guerra. Vou levar por um caminho mais distante, para que eles não se desanimem. Mas durante o passeio no deserto, o povo novamente murmura. Eu aprendi que quando a gente murmura aqui no Brasil, a gente usa a palavra murmuração. Isso não tá bom, aquilo não é desse jeito que eu quero, esse carro não é o que eu quero, essa casa não é o que eu quero, essa vida não é a que eu quero, Deus, eu queria outra coisa, Senhor. Isso se chama murmuração, que foi o que o povo fez no deserto. E quando eles murmuram, eles vão no significado da palavra murmuração, que para os judeus é trema. E trema para os judeus significa, pastor, se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor do que você. Então quando eles murmuram, eles olham para Deus, que vinha com a nuvem durante o dia para não deixar que o calor, que o sol do deserto os furtigasse, como uma coluna de fogo durante a noite para não morrer de frio. Eles viram para Deus murmurando, falando: se eu estivesse no teu lugar, Senhor, eu faria melhor do que o Senhor. E Deus permite eles ficarem ali 40 anos. E 40 anos no deserto,
O bom era que tinha a presença de Deus, porque andar 40 anos sem essa presença é que é ruim. Deus ainda foi misericordioso. O povo saiu do deserto e entrou na terra prometida, a Canaã do Senhor. E quando os outros reis viam aquele povo, ele falava assim: será que este povo vai lamber todo mundo como boi lambe o sal? Porque via que aquele povo era um povo abençoado. Nem Balaão, que era profeta, pôde amaldiçoar o povo do Senhor. Porque Deus tem uma perpétua aliança com o povo que Ele escolheu para viver. Ai, Deus Santo, Deus maravilhoso, Tu és santo, Senhor. Novamente o povo abandona o Senhor, mas Deus, na sua infinita misericórdia, levanta os juízes. E quando Ele levanta os juízes, Ele usa os juízes para fazer com que o povo volte para o caminho do Senhor. E quando o povo volta, Deus se agrada, Deus se alegra, porque está escrito que a alegria dele é a nossa força. Mas os juízes também morreram e o povo pecou de novo. Mas Deus não desistiu em momento nenhum da sua reconciliação com você. Deus não desistiu da sua reconciliação com você. Porque eu sei, eu tenho certeza, e a palavra diz que Ele é infinito em misericórdia. Ah, Deus Santo, ainda que nós erramos no caminho, Ele tem a sua misericórdia para estender a mão e puxar para o caminho, que é a verdade e a vida, que são atributos do seu Filho Jesus Cristo. Ah, Deus. Mas vem um dia em que a presença ela é manifesta através de uma arca. Mas Eli, por não ter sabedoria, sendo ele sacerdote e juiz, permitiu que os seus filhos pecassem contra o Senhor e perdeu a presença do Senhor para os filisteus. E todo mundo pensou que Deus não estava mais com o povo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vem novamente. E Davi vem saltando, e Davi vem pulando e cantando, glorificando o nome do Senhor. Ai, eu queria estar ali com o Davi, pulando junto com ele, mas eu sei que é ele que quer estar aqui conosco, porque na época dele não tinha o Espírito Santo para estar ali direcionando ele, mas nós hoje temos o Consolador do Senhor. Ai, 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 eu falei com a minha esposa, Elias subiu, mas deixou a capa. É a representação de quando Jesus subiu e deixou o Espírito Santo de Deus para conosco. Aleluia! Tu és santo, Tu és glorioso. Sem Ti eu não sou nada, Senhor. Ninguém aqui, Pai, é nada sem o Senhor. É a Tua misericórdia, Senhor, que nos faz brilhar, que nos faz ter vida, que nos faz estar firme cada dia mais e mais. Porque eu sei que um exército espiritual foi formado. E o nome do general é Cristo. Deus é santo, é maravilhoso. E vocês que aqui estão, e eu, e os nossos familiares, fazem parte deste exército. Porque a palavra diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É tu e a tua parentela. Toma posse dessa promessa para a sua vida. Não é só para você. Você tem que ser um exemplo dentro de casa para que os seus se convertam. E se eles não se converter, toma juízo, toma rumo, porque eles estão te olhando. Nós fomos observados por 3 olhos: os olhos de Deus, os olhos do inimigo do homem, que é Satanás, e os olhos dos homens. Então, que você seja um servo e uma serva do Senhor dentro da sua casa.
para que os seus também creiam no Senhor a quem você serve. Prosseguindo na mensagem, eu vou contar também um pouquinho da história de quando a presença de Deus saiu de Jerusalém e foi habitar na Babilônia. Porque o rei Nabucodonosor, o primeiro rei medo-persa, ele foi a pessoa muito poderosa. É tanto que no sonho dele tinha lá uma estátua gigante, e essa estátua gigante tinha cabeça de ouro. E a estátua gigante tinha a cabeça de ouro representando o império de Nabucodonosor. Mas no império de Nabucodonosor tinha um homem cheio da graça, ali entre os maiorais, o governador de Suzã, que se chamava Daniel. E tinha também outros 3 grandes, que se chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a presença de Deus era com eles, porque vocês lembram da história. Mas certo dia Daniel tem um sonho e vê um carneiro à beira do rio Elai, dando guinadas para todos os lados, e ele dá essas guinadas e ninguém entendia o que acontecia. Mas veio um bode do Oriente, um bode com uma grande ponta, e bateu nesse carneiro que tinha 2 pontas, uma menor e uma maior. O que é isso, Jeremias, que você está falando? Eu só estou querendo entrar com vocês no período interbíblico, que é essa página branca que tem no meio da Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento. Esse período interbíblico foi um período onde os homens cresceram, onde Deus permitiu que eles crescessem, mas eles não adoravam ao Deus vivo de Israel. E durante esse período interbíblico, no ano 336, surgiu o bode com a grande ponta, que foi de encontro ao carneiro de 2 pontas. O que é o carneiro de 2 pontas, Jeremias? O carneiro de 2 pontas é o Império Medo-Persa. O bode de uma ponta grande é o Império Macedônico. É o império de Alexandre o Grande. Mas diz também na visão de Daniel que a grande ponta caiu e nasceu 4. Que 4 são essas? Quando Alexandre o Grande morre, 4 generais dele tomam a posse do poder e reina até 27 a.C. E quando dá os 27 anos antes de Cristo, um outro império surge com mais força e poder, o Império Romano. Mas durante esses 400 anos, os juízes já tinham morrido, os profetas tinham morrido, os reis do Senhor, verdadeiramente do Senhor, já tinham passado. E a palavra do Senhor já não era ouvida, um profeta do Senhor já não era ouvido há 400 anos. Mas no ano, nasceu um homem maravilhoso, cheio da graça do Espírito Santo de Deus, chamado João Batista. E a palavra do Senhor passou por cima do templo, passou por cima dos maiorais de Jerusalém, de Israel, e ela foi lá onde? No deserto. Oh, Deus Santo, Deus maravilhoso. Isso quer dizer que quando você se dedica ao Senhor, se separa para o Senhor, a palavra do Senhor é dita lá do alto, e ela não faz curva nem para cá nem para lá, mas ela vem diretamente para você. Só basta estar separado para o Senhor. Ai, Deus é tão bom que este João Batista pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víbora. Uma pregação dura. Era um pastor do deserto que usava uma roupa de couro e comia mel silvestre e gafanhoto.
E ele dizia: eu não sou o Cristo, mas aquele que vier após mim, que o meu Espírito Santo descer sobre ele, esse é o Messias de Deus. Um dia estava João lá, batizando os seus discípulos, na beira do Rio Jordão, em Betânia, e fala a palavra do Senhor, que Jesus Cristo entra em tua presença. Mas quando ele entra, João fala: Senhor, é eu que tenho que ser batizado por você, pelo Senhor. Ai, Senhor Deus Santo. Mas Jesus o repreende e diz: é para que a palavra do Senhor se cumpra. E quando João Batista derrama água sobre a cabeça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a palavra diz que o céu se abriu, uma grande voz desceu e falou: eis o meu filho em quem me comprazo, que me traz alegria, gozo de viver. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba naquele momento e assentou sobre o nosso Senhor e Salvador. Eu entendo que aí veio revestimento, porque ele precisava cumprir o caminho do Egito para a terra prometida, e ele é separado por 40 dias no deserto para trilhar o caminho, e diz que Satanás o tentava todos os dias, e Satanás falou: faça com que das pedras surja pão e coma. E Jesus repreendeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus é maravilhoso, porque a palavra bradou, e foi dito que os judeus não receberam. E quando os judeus não receberam, Jesus saiu por toda a Galileia, Samaria e os arredores, pregando a palavra, o evangelho do Senhor. Aí um dia ele estava na Judéia, meu Deus santo e maravilhoso, e fala que ele descia para a Galileia, mas era-lhe necessário passar em Samaria. Glórias a ti, Senhor. Agora começa a pregação. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A mulher samaritana chega com orgulho, porque os samaritanos são os descendentes dos judeus que foram levados para a Babilônia. E quando eles voltam para a sua terra, eles é rejeitado por quem ficou. Tanto os da Galileia quanto os da Judéia. Os da Galileia também odiavam os judeus. E os judeus odiavam os galileus. E os galileus odiavam os samaritanos. E os samaritanos se achavam melhor que os outros dois juntos. E quando ele está à beira do poço com essa mulher, ele fala: dá-me de beber. Essa mulher, ela chega e fala: como sendo tu judeu com orgulho, tu me pedes a mim que sou mulher samaritana de beber. Aí Jesus explica tudo para ela, fala daquela palavra maravilhosa, e que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, meus espíritos. É andando com o Senhor, é dentro de casa com o Senhor, é no trabalho com o Senhor, é vivendo uma vida digna de honra para honrar o nosso Senhor. Senhor Deus. Mas 5 coisas eu aprendo com a mulher samaritana. A primeira coisa que eu aprendo com a mulher samaritana é, irmã Cleide, que uma vida transformada por Jesus é uma vida de abandono do pecado, da vida passada. Uma vida transformada por Jesus é deixar as intrigas de lado, é deixar o pecado de lado, o pecadinho de estimação.
Se você pensa que Satanás importa porque você tem finanças, não se importa. Se você pensa que Satanás se importa porque você tem uma família bonitona, não. Satanás está interessado no seu sacerdócio. O que ele queria de Jó, se não o sacerdócio? Levou-se tudo que Jó tinha, mas a palavra de Deus diz que mesmo assim Jó não pecou contra o Senhor. Quer dizer que ele manteve fiel o seu sacerdócio. Ai, Deus. Você sabe por que Satanás tem interesse no sacerdócio, pastor? Porque assim você não pode, se você cai, você não pode repreender. Você não pode expulsar ele de dentro da sua casa. Você não pode expulsar ele das suas finanças. Uma vida transformada no Senhor é uma vida de abandono do homem velho, da velha pessoa, para viver uma nova vida no Senhor, uma vida de glorificação, adoração e exaltação ao nome do Deus vivo de Israel. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Jeremias. Mas na onde que fala dessa transformação? A história de Paulo. A história de Paulo é maravilhosa. Fala que as vestes daqueles que mataram o nosso irmão Estevão, um homem aprovado no Senhor, ficou lançado aos pés de Paulo. Quer dizer que ele deu a ordem para matar. E ainda pediu ordem aos principais dos sacerdotes para matar todos aqueles que serviam a Jesus. Mas no caminho para Damasco, a gente pode até andar longe, mas numa esquina Deus passa na nossa frente. E quando Ele entra na nossa vida, Ele transforma. Quem é Paulo hoje, senão o maior evangelista de todos os tempos, maior até mesmo do que o nosso Senhor Jesus, porque Jesus profetizou: se credes, coisas maiores e obras maiores farão. No nosso Oriente aqui, nós conhecemos Jesus porque Paulo pregou a palavra. Deus é santo, Deus é maravilhoso. Este é o primeiro aprendizado que eu aprendo com a mulher samaritana. O segundo aprendizado que eu aprendo com ela é a perca do medo. Porque quando Jesus fala das palavras maravilhosas para ela, ela larga seu cântaro, representando o seu medo, e vai conversar com o seu povo. Quando ela chega lá, aquele povo não era porque ela gostava dela, não. A palavra diz que ela foi buscar água na hora sexta. A primeira hora é de 6 às 7. A sexta é de 11 aos meio-dia. Isso quer dizer que ela foi no horário onde ninguém tem costume de buscar água, porque ninguém quer sair no sol quente para pegar água. Mas ela era tão rejeitada dentro do seu povo samaritano que ela falava: eu vou sozinha. Mas quem estava lá na fonte? Orar a súplica. É aquele que transforma a vida. E este que transforma a vida tirou o medo desta mulher. E porque tinha 400 anos que ninguém era usado por Deus para falar da palavra de Deus, ela corre no meio do povo e o povo começa a vir, e Jesus olha para aquela seara linda, maravilhosa. E quando o medo é tirado dessa mulher e ela prega a palavra para os seus, porque será salvo tu e os seus. Não é só tu, é tu e os seus. Diz a palavra de Deus que ela vem trazendo o povo para comer do maná. Eita, Deus Santo, eu te glorifico, Senhor. Eu te glorifico.
Deus é santo, Deus é maravilhoso. E quando o povo vem comer o maná, diz a palavra que eles não se contentem em conversar com Jesus ali. Mas eles pegam Jesus e levam para a sua casa. Porque é isso que tem que acontecer conosco. Pegar o Senhor, levar para a nossa casa, viver uma vida com Ele, honrar o nome dEle, glorificar o Teu santo nome, sem medo, uma vida ilibada no Senhor, uma vida transformada. Ai, se no primeiro eu aprendo que eu tenho que ter uma vida ilibada no Senhor, transformada, se no segundo eu aprendo que tenho que ter uma vida sem medo, no terceiro eu aprendo que eu tenho que anunciar a palavra do Senhor. Porque quando ela vai para a terra e anuncia a palavra do Senhor, no versículo 42 diz: nós não cremos porque você disse, cremos porque nós temos ouvido e visto. Um dia chamaram Jesus para perto de você, Cleide. Um dia chamaram Jesus para perto do Senhor, irmão. E a nossa responsabilidade, irmão Ricardo, foi de pegar o Senhor e levar para dentro da nossa casa. Se na primeira eu aprendi a ter uma vida ilibada, na segunda uma vida sem medo, na terceira uma vida de anunciação da palavra do Senhor, em quarto lugar eu aprendo um projeto de Deus. Porque o projeto de Deus na sua vida é que Ele entre, faça a transformação na sua vida. E essa transformação é tão grande que surge o quarto aprendizado de admiração e ouvidos para ouvir, porque provém de dentro de ti. Por isso devemos ter uma vida no Senhor sem medo, uma vida de anunciar a palavra do Senhor, de se alimentar dessa palavra, de viver para Deus sem medo, viver para Ele, honrando a Ele no trabalho, nas ruas, dentro de casa, sabe? Em quatro paredes que Deus quer saber quem é você. Não é aqui diante do pastor que Deus quer saber quem sou eu. Porque tem muitas pessoas no mundo que não merecem respeito. E se eu faço alguma coisa diante da pessoa, eu a desrespeito. Mas se eu faço alguma coisa nas costas do pastor, contra ele, falta no meu caráter. E se fere o meu caráter, fere o meu sacerdócio. Por isso eu tenho que ter uma vida no Senhor, que o glorifique, que o exalte. Mas de tal maneira, Rodrigo, uma vida que exalte o Senhor de tal maneira que as pessoas vão olhar: eita Deus santo, olha lá, aquela irmã tem um brilho diferente, aquele varão tem um brilho diferente, o que está acontecendo na vida deles? Eu quero aquilo também para a minha vida. As pessoas começam a te dar ouvido e Deus começa a usar a sua boca para anunciar o Evangelho de Deus. E assim trazendo mais e mais almas para o exército do Senhor. Eu disse 5 aprendizados: uma vida ilibada, uma vida sem medo, uma vida no Senhor, de anunciação da palavra, uma vida de admiração, e em quinto, uma vida de um verdadeiro adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Mas essa vida de adorador é adorar Ele com os meus atos. Aleluia! É adorar Ele com a minha vida. É adorar Ele com os meus sentimentos e pensamentos. É não deixar brecha nenhuma para que o inimigo das nossas almas venha de nos confundir e nos tirar da graça de Deus. Aleluia! Porque a reconciliação foi tentada por várias e várias vezes. Mas nós só recebemos verdadeiramente essa reconciliação com o Senhor por intermédio do Teu Filho.
quando ele vai ser crucificado na cruz, e nenhuma gota de sangue fica nele. Meu coração chega a tremer para falar do meu Senhor, porque não ficou nenhuma gota de sangue nele, mas nós hoje somos todos salvos nele. A oportunidade de estar aqui hoje é uma dádiva do Senhor. Muitos estão nos hospitais, feridos, queriam estar aqui, cara. Muitos estão presos porque cometeram delitos e perderam o prazer de viver uma vida livre. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade. Colocou um anjo sobre nós, nosso pastor, a quem devemos honrar. Não é honrar de boca para fora, é saber que se algum pensamento meu for contra a vida do meu pastor, se eu for induzido pelo mal, eu devo chegar nele e pedir perdão, para que eu esteja na bênção, para que eu possa orar pela minha família, pela minha casa, para que se em algum momento eu precisar de repreender algum espírito ruim, eu tenho a capacidade do Senhor, para que se em algum momento eu precisar ministrar cura sobre uma vida, eu tenha capacidade, eu não seja envergonhado e nem leve vergonha e nem mau cheiro para o Senhor, para que as minhas vestes andem limpas, brancas como a neve. Meu Santo Deus poderoso. O encontro de Jesus com a mulher samaritana foi esse, um encontro de transformação. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, o título seria Uma Vida Transformada por Jesus Cristo. Que essa vida seja a minha, que essa vida seja a vossa vida, que elas sejam transformadas, que elas sejam cheias da graça do Espírito Santo de Deus, e aonde vocês passarem, que os outros comemorem e digam: lá vai um homem de Deus, lá vai uma varoa do Senhor. Ah, Deus, porque eu sei que se isso acontecer, você estará cumprindo o seu papel no exército de Cristo. A mulher representava alguém, e este alguém se passaram 2000 anos. Chegou-se no dia de hoje, neste momento chamado agora, e Jesus olha para você agora, porque você era aquela mulher. Aquela representação é sua. Então tenha assim uma vida transformada, sem medo, uma vida de anunciação da palavra do Senhor, uma vida admirável, para que assim você seja um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Eu sei que eu já falei muito, mas eu contei a história do início para que você entendesse que você é a mulher samaritana. Jesus não era para nós, era para os judeus. E graças a Deus eles não quiseram naquele momento, porque hoje temos a oportunidade, de louvar ao Senhor. Quando nós estamos com problema, a gente exalta e clama ao nome de quem? Do Deus vivo de Israel. A gente não é nada. Deus é santo, Deus é maravilhoso. Nós não dobramos os nossos joelhos diante de Baal, nem de Astarote. Nós somos do exército de Cristo. E o Deus forte e poderoso é o nosso Deus. O seu Filho é o nosso Senhor. E o Espírito dele é o nosso Consolador. Deus Santo, Deus maravilhoso. Eu tenho vontade de chorar,
de tanta alegria, porque eu sei que eu não estou só. Quando eu deito, tem alguém lá velando por mim. Quando você deita, tem alguém velando por ti. Quando você está angustiado, alguém te consola. Quando você está feliz, tem alguém feliz ao teu lado. Ei, Deus. Obrigado, Senhor, por nos deixar o teu Espírito Santo por esse pouco de tempo. Que saímos daqui hoje transformados, renovados. Que não venhamos de dar vida ao velho homem, mas que venhamos de ter vida nova no Senhor. Abandonando as práticas antigas, não sendo anestesiado pelo pecado, nem pelo erro, para que vocês possam exercer o sacerdócio que Deus colocou em vossas mãos. E o que eu peço a Deus é que abençoe a cada um aqui presente. Abençoa, Senhor Deus, que cumpra o teu propósito, o teu chamado, Senhor. Senhor, que não venhamos, Senhor, de nos debandear nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos pés estejam firmes no caminho que é a verdade e a vida. Hoje eu te pedi uma coisa, Deus, que eu não trouxesse miojo para o teu povo, que eu não trouxesse uma comida, Senhor, que enche, mas que não dá sustância, que não mata a fome. Eu te pedi, Senhor, que me desse a tua palavra como maná para trazer do teu povo. Que eles saiam daqui cheios do teu Espírito Santo. Que eles saiam daqui, Senhor Deus Santo, remidos e transformados. Que aquele que estava fraco veja de ser mortificado. Que aquele que andava se torpeando, que agora, Senhor, tenha firmeza. Senhor, a cada membro desta igreja, a cada ovelha que está sob o pastoreado do pastor Renato, Senhor, que eles venham de se levantar, que eles venham de ter forças para vir para a casa do Senhor, que eles venham de ter uma vida transformada, que eles venham de dar glórias ao Senhor, para que o Senhor não cobre, Senhor, tanto peso sobre o nosso pastor, mas que o pastor te entregue, Senhor, aquilo que o Senhor o deu para cuidar, em bênção, Senhor, em caridade. Senhor, é o que eu te peço. Abençoe, Senhor, o anjo desta igreja. E assim, Senhor, que essa bênção seja sobre a vida das ovelhas, em o nome de Jesus Cristo. E assim, com esta palavra, uma vida transformada por Jesus Cristo é uma vida de transformação. Você não é mais o velho homem, é o novo. É uma vida sem medo, é uma vida de anunciação do Evangelho de Cristo, é uma vida de admiração e de adoração ao nosso Deus, ao Deus vivo de Israel. Assim eu termino, eu finalizo essa palavra. Quero agradecer por essa rica oportunidade. Hoje eu me senti um homem muito honrado, porque o pastor me deu não a oportunidade de trazer lixo, mas de trazer maná. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. E glória.